Bom, tava lá eu vendo o vídeo zoando The Beginning of the End, usando o anime que ninguém dava nada. Esse anime tinha lutas muito bem animadas, enquanto... É incrível como certos animes têm mais prioridade sobre outros. É o que eu posso dizer. Aí eu fui dar uma chance e me surpreendi com Ninkoro, o anime da temporada que parece uma comédia leve, slice of life. Mas espera lá, essas folhas... elas não são folhas. Enfim, eu sou Lune e hoje eu quero falar sobre Ninkoro, um anime sobre uma garota ninja e uma... como posso falar sem sofrer nenhuma restrição? Vou chamar de ceifadora por garantia, mas é aquela palavra lá que começa com assas, né? Então deixe seu like e inscrevam-se para continuar acompanhando as novidades que eu tenho programadas para trazer aqui no canal. É óbvio que vai ter spoiler, mas só sobre os primeiros episódios, para não estragar a experiência de alguém que queira ver o vídeo e depois o anime. Bom, esse anime é uma adaptação de um mangá lançado desde 2021 e só agora tá ganhando animação. E não é engraçado pensar que esses mangás com arte que não são tão boas assim ganham animes com designs muito bonitos? Ok, é um anime de 12 episódios que está na reta final do momento que faço esse vídeo. E é sobre a rotina de duas garotas, uma ninja e uma ceifadora de vidas. Mas como que essas duas resolveram morar juntas? Bem, a Konoha, a ceifadora no caso, encontrou a Satoko, a ninja, na rua como se fosse um animal. E ela faz o que todo mundo deveria fazer quando encontra uma pessoa nessa situação, que é dar um bom chute e depois ir embora. Sim, é bem do nada. A Satoko logo reclama e convence a Konoha a alimentá-la. Apesar de ser só um rodízio de arroz que vem junto com uma refeição que essa sádica comeu na frente de alguém morrendo de fome. Já dá pra entender que essa daí tem um caráter bem duvidoso. Mas também nessa linha de trabalho, na saída elas são surpreendidas por uma ninja da vila da Satoko, uma senpai dela, que apareceu para desviver ela por ter fugido da vila. É importante falar que a Satoko é meio desligada e acabou fugindo porque acabou sendo metida nisso. Só um adendo, uma coisa engraçada que foi revelada nesse último episódio é que todas essas ninjas que a Satoko vê usando preto, na verdade estão usando outras roupas. A coisa aqui é que a Satoko ela se importa tanto com as amigas dela, com as colegas dela no caso, que ela nem se dá o trabalho de identificar elas individualmente. Então, ao mesmo tempo que os animadores só usaram um modelo e replicaram ele, deram uma desculpa muito conveniente para isso, com a Satoko não se importando o suficiente para se lembrar das companheiras dela. Mas enfim, no momento que a ninja ia partir para cima da Satoko, a Konoha pega a kunai que ela jogou e finaliza ela. Acabou, é isso. Bem surpreendente, não? Ela até esnoba a ninja por não ser imune ao veneno da kunai que ela mesma lançou. É aqui que ela revela pra Satoko que ela é uma ceifadora. Mas a Satoko só fica com cara de besta, não acreditando que existam gente que trabalha nessa profissão, apesar dela mesma ser uma ninja. E ela ainda ajuda a se livrar do presunto. Como? Bem simples. Ela sabe o ninjutsu que transforma qualquer coisa em folhas. E sim, essas folhas aí não são folhas, elas eram pessoas. Isso chega a ser bem sinistro, levando em conta o quão bonitinho esse anime se parece. Assim, ela transforma a senpai dela em um monte de folhas, que é levado depois pelo vento. A Konoha amou isso, porque agora ela vai querer abrigar uma pessoa que pode ser útil no trabalho dela. Quer concluir missões do portal de ceifadores e subir na classificação. E para isso, ela precisa se livrar dos presuntos que ela deixa após cada missão. E a Satoko veio bem a calhar com essa habilidade. É engraçado que a Satoko chega a comparar depois essa classificação com rankings de restaurantes, porque realmente são bem similares. Aí logo aparece outra ninja atrás da Satoko, e a cena dela atacando a Satoko é muito boa. Bota The Beginning of the End no chinelo. Depois desse show, a Konoha aparece atrás dela e a finaliza, de novo sem nem piscar. E mais de uma aí virou folhas. Eu acho interessante que esse anime tem uns designs muito bonitos, principalmente em relação ao mangá. E os animadores fazem uma personagem bem bonita, chamativa, com uma animação da hora, contrata a dubladora só para ela ter 3 segundos de tela e depois ir de vala, para nunca mais voltar. A Konoha realmente achou muito útil essa habilidade de folhas e resolveu ficar com a Satoko, como se estivesse adotando um gatinho de rua. E ela limpa e cozinha para Konoha agora, para depois deslimpar a cena do crime dela. Uma coisa que eu gosto nesse anime também é que ele sabe exatamente o equilíbrio entre drama e comédia, te enganando à primeira vista e depois te dando um tapa com a realidade macabra que ele esconde. Por exemplo, a Konoha diz pra Satoko que ela tem amigas na escola. Aí aparece uma que com certeza é a melhor amiga dela, ou pelo menos a Konoha deixa ela pensar que são. Porém, esse mundo é cruel demais. A agência que passa missões para Konoha aceita missões de qualquer um que tenha dinheiro para pagar por uma ceifadora, dependendo do alvo e da classificação desse, entre aspas, funcionário.
Só que é um trabalho não muito legal, onde a maioria das pessoas que vão jogar no Vasco são pessoas que a princípio não fizeram nada demais. Então chega uma missão pra Konoha de passar o pai dessa amiga dela pra melhor. Detalhe que a mãe dela também já tinha batido a bota antes, então se a Konoha fizesse isso, a amiga dela ia ficar sozinha, sem apoio nenhum do mundo. Mas a Konoha tá nem aí, né? Pagando tá tudo certo, e ela cumpre a missão, fazendo a Satoko transformar o que sobrou do pai dela em folhas. Nem direito ao corpo a garota teve. A Konoha é bem fria mesmo. A Satoko até critica ela, mas é meio hipócrita porque ela também faz uma coisa bem cruel logo em seguida, que é transformar o que sobrou do pai da garota em folha, né? Fiquei morrendo de pena dessa garota nessa parte. Lembra até de Goku Shoujo, onde pessoas inocentes vão de fala por causa de outras pessoas que queriam se livrar delas só. Outro momento triste é quando aparece uma ninja da vila da Satoko, que tinha se formado como uma ninja recentemente e se mudou há pouco tempo para a cidade delas. Dá pra ver que ela pega uns bicos para complementar a renda e tudo mais, e ela parece ser bem gente boa. Aí a gente acaba se afeiçoando a ela. Isso é, até ela ser chamada para uma missão para desviver a Satoko. Acho que sabemos de onde isso vai dar. Mas enfim, ela tem uma sequência de ação da hora, e pelo tempo de tela que é gasto na história dela, a gente pensa que ela seria uma personagem secundária no anime, que ia aparecer mais vezes. E ela até parecia que ia dar um trabalho pra Konoha, porque a habilidade dela a fazia ficar mais forte, mas só pra um alvo. Ou seja, isso faz com que a Satoko, fraca do jeito que ela é, transforme as manoplas dela em folha, deixando ela pasma e vulnerável pra Konoha passar ela pro outro lado, virando folha logo em seguida. E gente, eu fiquei muito triste com isso, velho. Me atingiu muito a morte dela, porque eu tava achando ela carismática, tendo que trabalhar bastante pra se sustentar, apesar de ser muito tímida e tal, só pro corpo dela no final virar lixo, e elas usarem o trabalho dela, que no caso eram lencinhos, pra limpar a arma que finalizou ela, e depois fica mostrando o apartamento dela vazio, o emprego dela com outra pessoa no lugar, e os lenços que ela faz sendo distribuídos por aí. Pô, fiquei mó triste mesmo. Mas eu gosto de histórias assim, que fazem a gente rir muito e chorar depois. Inclusive, todo esse arco dessa personagem é original, não tem no mangá. E é por isso que a morte dela te impacta tanto, porque não tem o mesmo tom humorístico das outras. Falando mais da comédia agora, eles se esforçaram bastante para fazer cenas. Toda hora tem uma cara e boca diferente, além de uma situação que te faz pular da cadeira de tão absurdo que foi algo que ou a Konoha ou a Satoko fizeram. Felizmente, a maior parte desse anime é pra rir mesmo. Uma das cenas que eu acho mais divertidas é quando elas são atacadas em público por uma ninja. Removem ela dessa existência e a Konoha diz que precisa se livrar de todo mundo que viu, todas as testemunhas. E ela só não passou todo mundo ali porque uma colega da Satoko conseguia apagar a memória das pessoas. Então nem foi preciso literalmente ter um banho de sangue ali. Outra situação cômica é quando a Satoko quer procurar um emprego e só encontra um trabalho dissolvendo pessoas em ácido. É muito imprevisível mesmo esse anime. Dá pra se divertir bastante. Mas na verdade a parte que eu mais gosto é quando a Konoha confunde a Satoko com a Roboko, que no caso é um robô, né? Ela não parece muito como humana, e mesmo assim a Konoha não percebe que não era a Satoko ali. Aí tem várias cenas engraçadas, com a Konoha basicamente tendo uma relação quase amorosa com a Roboko, que eu acho divertido demais. E a Satoko vendo de longe, como se ela estivesse sendo traída. Ah, e é importante falar que essa Roboko foi criada por uma cientista do ramo ali do trabalho da Konoha, usando a personalidade da Satoko como base. Então por isso, somado ao fato de que a Roboko é muito mais útil disparadamente que a Satoko, a Konoha acaba se afeiçoando muito mais a ela do que a original. Até mesmo revelando para Roboko um dos seus maiores segredos. Até que a Satoko resolve pôr um ponto final nisso e ela meio que transforma a Roboko em folhas também, bem na frente da Konoha. O que deixou ela muito em choque, velho. Ela ficou muito triste, muito desacreditada de ter perdido algo em que ela confiava tanto, realmente mexeu muito com ela. E nesse clima sombrio e meio chato, acaba esse arco. Bom, pelo menos agora temos uma nova personagem. E olha só, essa personagem não vai falecer de repente, e ela vai ser até mesmo uma personagem que será útil para a história. Inclusive, até mesmo sendo a melhor amiga da Satoko, que até agora, pelos episódios mais atuais, elas falam bastante, com a Satoko até mesmo indo morar com ela às vezes. Outro ponto que eu curto desse anime são as músicas. Tanto a abertura quanto o encerramento são bacanas, mas especialmente o encerramento, que dependendo do episódio, ele vai mudando. E algumas ninjas que aparecem cantando nele, ou dançando e tudo mais,
também vão virando folhas. Tem uma arte e música top também. Eu curti muito mesmo. Eu sempre vejo quando acaba o episódio. E olha que é raro eu fazer isso. Nem parece que é sobre uma história que te faz rir demais e depois te deixa muito mal. Enfim, esse foi Nikoro, o anime da temporada que mais me chamou a atenção. Justamente por ser desconhecido e terem dado uma zoada em The Beginning After the End, por conta da animação. Estão vendo esse anime? Ou será que eu consegui convencer você a dar uma chance? Deixa o like, inscrevam-se e até mais!